Ó, vamos lá. Vamos deitar um pouquinho sobre as costas. Estão me vendo bem? E aí, enquanto a aula vai acontecendo, eu vou contextualizando, tá? Então, a gente deita um pouco sobre as costas e a gente vai se acomodando um pouquinho no chão. Então, conforme prometido, né? Essa é uma aula baseada no Diwali, né? Ou Diwali, que é a festa para Lakshmi, né? Índia, né? Então, é chamada de festa das luzes. Então, acho que a pergunta mais primeira é quem é Lakshmi, né? Para alguns é conhecida, para outros nem tanto. Então, Lakshmi faz parte, né, de um panteão de deuses indianos e ela é considerada a deusa da prosperidade, da beleza, né? Da auspiciosidade, das bênçãos, mas ela também, e eu acho que e é nisso que que eu baseei a construção da aula hoje, nessa ideia, tá? Ela, por conta dela ter um consorte, né, que é o Deus responsável pela manutenção da ordem, né, do Dharma, então ela também tem essa característica de ajudar na conservação, né, da manutenção, né, do equilíbrio das coisas. Então a gente vai trabalhar com essa ideia dessa ordem, desse equilíbrio, né? Então a gente entra, né, pensando em corpo, né? Não sempre, né? Não é sempre que a gente está assim, mas a gente pode pensar que quando a gente entra na aula aqui, de olhos fechados, com a mão no corpo no chão, a gente talvez sinta o corpo tenso, né? Eu sempre falo que ele é uma roupa que às vezes não veste bem, não tá legal, enfim. Então eu talvez entre com o meu corpo meio desorganizado, né? Na aula. Então eu vou verificar como é que ele tá, independentemente, né? Se tá, eu tento não classificar muito, eu tento mais uma simples constatação, tá? Desse jeito, ó. Tem um lado que está incomodando, o outro não tá, um lado encosta, o outro lado não encosta, não é? Tô respirando de boa, não tô. Então, a gente vai trabalhar com essa ideia dessa manutenção, não é? Então, a gente tem uma divindade que é responsável pela construção, pela criação, que tem a sua consorte, né? A gente tem a divindade que é responsável pela manutenção da ordem daquilo que foi criado, onde Lakshmi se insere juntamente com Vishnu, o consorte dela, e a gente tem uma dupla que seria responsável pela destruição, mas aí no caso uma destruição para que haja renovação. Vamos pensar um pouquinho hoje, né, nesses três aspectos, mas eu vou enfatizar um pouquinho mais a questão da manutenção do equilíbrio. Tudo bem? Então, legal. Eu tenho uma mexida aqui no meu corpo. Eu queria trabalhar com vocês, começar a pensar com vocês, né? Quando eu falo para vocês assim, deem umas mexidas, deem umas espreguiçadas, às vezes a gente fica meio sem saber o que a gente tem que fazer com o corpo. Tenta acertar esse lugar em que você dá uma mexida no seu corpo, de acordo com a necessidade do seu. Então, eu vou dividir uma coisa com vocês. Normalmente, quem faz aula comigo, eu vou pedir para você abraçar seus joelhos e você se embalar de um lado para o outro. O que acontece aqui? É uma projeção minha, de uma necessidade minha em vocês. Eu tenho muitas questões na minha lombar, ela me incomoda. Então, esse é um movimento que me alivia muito. Então, eu acabo reproduzindo em vocês. Mas como que é o movimento para vocês que alivia? Talvez não seja esse, né? Então, talvez você tenha uma questão no quadril, você tenha uma questão no pé, você tenha uma no ombro, no pescoço. Então, que outro tipo de tortura que você faria, que não necessariamente é essa minha, né?
Então, é um lugar também, e a gente também, no Diwali, a gente tem esse lado também, por ter a festa das luzes, é a festa da luz do conhecimento, né? Então, a gente vai tentando se conhecer. Lakshmi também é esse lugar, né? Então, que tipo de ações eu posso fazer no meu corpo que não é essa da Adriana de ficar me embalando de um lado para o outro? Tudo bem, o embalo é legal, ele vai ativando musculatura paravertebral, mas ele é um alívio para mim, não necessariamente para você. Então, né, vão procurando esse lugar também em vocês, tudo bem? Beleza, eu me mexi lá do jeito que eu achei que eu deveria, tá? Quem tiver bolsão, pega o bolsão e coloca o bolsão debaixo da pelve, tá? Quem tiver bolsão, põe ele debaixo. Quem não tiver bolsão, pega uma coberta, né? Pode enrolar a coberta, ou pega uma almofada, ou pega um travesseiro e põe debaixo da pelve. Então a pelve fica um pouquinho mais alta, né? Se tiver bloco, pode usar. É que o bloco talvez machuque. Mas deixa a pelve um pouquinho mais alta. E aí, ó, depende da coluna de cada um. Você pode ir estendendo uma perna a outra no chão, acomoda as costas e abre os braços à lateral na altura dos ombros. E aí, se não incomodar, eu fecho um pouco os meus olhos e eu vou tentando. Aqui é a manutenção da coisa, né? Porque eu construí a postura, né? Beleza, eu me ajeitei, construí, entrei. Mas eu tenho um período de permanência nela que eu não esqueço dela, eu cuido dela. Então é onde eu me viro para vocês e falo assim, olha, pequenos ajustes e pequenas acomodações. E o corpo vai mudando, porque às vezes ele vai cedendo. E ni que ele vai cedendo, eu vou me ajustando de novo, entendeu? Isso é a manutenção, né, da minha criação. Isso é Lakshmi. Então, vai lá. Então, você vai percebendo que talvez ele vá se alongando, vá se abrindo, e que ele precisa de reparos constantes, né? Eu brinco que Vishnu e Lakshmi estão como os zeladores, né? Então, você não tem lá a sua casa, sua construção, aí você, a casa, né? E você larga ela de mão, você fica zelando, você cuida, é a mesma coisa, né? Nossa, né? A gente está com a mesma ideia. Então, ao mesmo tempo que é uma postura estática, né? A gente sabe um monte de coisa que está acontecendo agora, né? O quanto de tecido está se abrindo, o quanto a abertura vai interferindo no jeito que eu respiro, o quanto que incômodos possam surgir a partir do momento que o tecido se abre. E aí eu vou dar uma respirada funda e com cuidado, porque toda vez que envolve coluna tem que tomar cuidado, eu vou trazer uma perna e a outra, vou flexionar o joelho, o outro, e vou apoiar os pés no chão, tá? E daí eu dou um respiro aqui, né? Apoiei os dois pés no chão, e aí eu vou empurrar com a coberta ou o bolsão para baixo. Se quiser, já pode até puxar para a lateral, né? Se quiser, já pode. Depois é que a gente vai usar. E aí a gente, tudo bem, ó, traga uma perna para você, traga outra. Ó. E eu me embalo, né? Mas aqui a gente já vai embalando, pensando naquela história, né?
eu vou acordando uma musculatura que está pertinho da minha coluna, que depois vai me ajudando a executar os movimentos com mais estabilidade. Próxima vez que você tombar para a esquerda, você vai continuar tombando, ó, e vai apoiar a cabeça no antebraço. Então, o lado direito teu fica para cima. Então, deite-se sobre o lado esquerdo, lado direito fica para cima, dá uma inspirada também, né? Beleza, vamos empurrar o chão para longe e vamos sentar. Vamos lá, ó. Puxamos bandas do bumbum para trás para os lados. Vai lá. Ah, deixamos a perna esquerda estendida, passamos a direita por cima. Vamos apoiar a sola do pé no chão. Vamos abraçar, né, com a mão esquerda. Vamos apoiar a mão direita lá atrás. A gente cresce e a gente olha lá no cantinho direito dos ombros. E se não incomodar, fecha um pouquinho os olhos, mas mesmo de olhos fechados, tenta imaginar que você está ainda olhando para o canto direito dos olhos e vai na minha voz. É aquilo que eu falei, tá? Eu tenho um momento em que eu construo, mas eu tenho um momento em que eu vou manter. Então, vai inspirando fundo, exalando longo, vai sentindo a respiração na faixa abdominal, vai vendo se dá para torcer um pouquinho mais, né? Vai vendo se tem lugar tenso desnecessariamente. É isso, né? Esse olhar que vai percorrendo o corpo inteiro, ó. E aí eu dou uma respirada funda e eu retorno. Quando eu retorno, se puder, eu mantenho os olhos fechados, eu apoio as mãos à frente do corpo e eu fico um pouco de olhos, né? Mantenho os meus olhos fechados e eu sinto um pouquinho, ó, como é que tá a minha perna direita, como é que ficou a minha perna esquerda. E daí eu puxo bandas do bumbum para trás para os lados e a perna direita fica estendida e eu passo a esquerda por cima. Então, vamos embora para o outro lado. E a mesma ideia, ó, aqui eu estou construindo, ó, tá? Mão direita abraça, mão esquerda lá atrás, então aqui eu construo. Legal, eu construí. Eu fecho os meus olhos. Agora eu vou para a manutenção. Eu vou para a manutenção da ordem, do equilíbrio. Daí eu dou uma, né, torcidinha última, eu tento fazer lá o último reparo, né, faço uma última tentativa ali, e aí eu retorno. E mais uma vez, olhos fechados, né, mãos lá atrás do corpo, soltei minhas pernas e vou sentir como é que ficou o meu desenho corporal, minha imagem corporal. Ok. Quem tem almofada, pega a almofada. Quem tem bolsão, pega o seu bolsão. Quem tem coberta, pega a sua coberta. Quem quiser usar bloco, pode usar, mas cuidado para não machucar o bumbum. Senta, tá? De novo, ó, estou construindo. Isso aqui é a construção, né? Tem um alicerce, ó. Vou para um lado, vou para o outro, paro no meio, beleza, ó, construir. Vou tocar laterais. Tá, vou subir braço esquerdo, vamos comigo. Vou caminhar com a mão. Posso apoiar a palma da mão, posso usar a ponta dos dedos. Mas a banda esquerda do meu bumbum está no chão, beleza. Vou descansar um pouquinho o meu olhar, vou fechar meus olhos. Inspiro profundamente, exalo longamente. E vou fazendo os meus ajustes.
Posso tentar apoiar a palma da mão, a ponta dos meus dedos, enfim. Posso dobrar mais o cotovelo ou não, fazer a flexão do cotovelo direito. Vou descer o braço esquerdo pela lateral. Vou passar o braço esquerdo por trás do corpo. E aí eu vou soltando o peso da minha cabeça para a direita. Então a minha orelha direita vai chegando mais perto do meu ombro direito. E eu vou rebaixando o ombro esquerdo lá do outro lado. E vou sentindo o ar entrando e saindo pelas minhas narinas. Agora, vem caminhando com a mão de volta e, se puder, mantenha os olhos fechados. E deixe as palmas das mãos viradas para cima, apoiadas nos joelhos, nas coxas. Fica um pouquinho de olho fechado lá e sente como é que ficou. Daí eu vou inverter, tá? A gente está indo para a construção de um lugar, tá? A gente está criando pedacinhos aqui para construir para chegar num lugar, tá? Fui para um lado, fui para o outro e posicionei as mãos aqui ao lado. E vou elevar o braço direito, quero chegar num lugar com vocês. E vou caminhando com a mão esquerda. Então, de novo, né? Pode ser palma da mão, ponta dos dedos. O que eu tento evitar é elevar a banda direita do meu bumbum. E aí eu vou fechar os meus olhos e vou regular as tensões, né? Que porventura eu tenho acumulado aí do lado direito do meu tronco. E aí eu deixo a mão esquerda onde ela está e desço o braço direito pela lateral. E eu posiciono o braço e eu vou soltando o peso da cabeça para a esquerda. Ao mesmo tempo eu vou relaxando, vou rebaixando o ombro direito. E eu vou caminhando de volta e paro no meio. Então, cheguei no meio, dou aquela respirada funda, palmas das mãos viradas para cima. Fica aí um pouquinho, ó. Tentem sentir no corpo de vocês, né? Uma linha de sustentação que a gente tenta pensar que ela é central, tá? Então, eu tenho um apoio de quadril e eu tenho um topo de cabeça. Então, eu tenho um alinhamento central. E aí, a força, ela tá nessa linha central. Ela me sustenta. Mais ombros, cotovelos, antebraços, braços, mãos, dedos das mãos podem descansar, podem relaxar. Tem uma coisa, vai só me ouvindo e vai respirando. Tem uma coisa a ver com Lakshmi, mas não só com ela, mas com o yoga de um modo geral, que é, e a gente vai ver isso na próxima postura, essa questão de utilizar sabiamente as possibilidades do corpo, né? Então tem lugar que eu preciso trabalhar força, que nem a minha linha central me sustenta, mas eu posso relaxar meus ombros, né? Eu posso descansar minhas costas, eu posso relaxar meus braços, ó. Não preciso tensionar demais as minhas mãos. Beleza? Vamos sentar para trás. Quem está na coberta, quem está na almofada, quem está no bolsão,
senta para trás, tá? Ó, a gente posiciona aqui. Então, ó, perna esquerda vai ficar apoiada na almofada, ó, eu vou fazer com a minha coberta, vou tirar um bolsão, tá? Vamos supor que eu não tenho um bolsão, mas eu tenho uma almofada. Então, né, ela vai ficar aqui, ó, tá? A outra perna, se der, eu flexiono para cá. Ou, se eu tiver alguma questão, eu jogo ela para cá, tá? Então, beleza. O que que a gente vai pensar? Vem comigo, ó. Você vai soltando um lado e vai soltando o outro, e você vai descendo, ó. Vai acomodando órgãos internos e vai descendo. E aí, se der para segurar lá nos pés, ou lá no pé, você vai segurar lá, tá? E conforme você vai soltando o peso da cabeça, a ideia aqui, que passa por um processo de conhecimento do próprio corpo, é tem lugar que você vai relaxando. E as mãos segurando lá no pé, no tornozelo, onde elas conseguirem chegar, elas agarram, elas seguram, e você vai fazendo uma forcinha com os braços, e você vai tentando levar o seu tronco mais próximo da sua coxa e a sua testa mais próxima do seu joelho. Então, você vai se coordenando. Isso foi uma coisa que eu falei para as turmas esta semana, né? Lógico, existem pessoas que naturalmente são mais flexíveis do que outras, tá? Então, tem uma condição genética aí. Mas também tem uma coisa chamada coordenação motora. Então, às vezes, eu consigo ganhar um pouco mais de flexibilidade, porque as partes do corpo que eu sinto que estão tensas desnecessariamente, eu vou relaxando elas. E as que eu poderia fazer um pouquinho mais de força, eu faço. Então, agora meus braços e mãos fazem força, mas eu solto um monte o peso da minha cabeça. Eu relaxo a musculatura do meu pescoço. E eu posso relaxar a musculatura do meu rosto. Eu posso relaxar a língua dentro da boca. E o que mais que eu posso tentar soltar para ver se eu consigo me dobrar um pouquinho mais sobre mim mesma? Enquanto as mãos fazem uma forcinha para me puxar. E aí eu vou deslizando as mãos por essa perna e eu vou apoiar essas mãos lá atrás do corpo e eu estendo as duas pernas, né? Se der para apoiar as duas lá no bolsão ou na cobertinha, eu apoio as duas. E eu fecho um pouquinho os meus olhos e sinto como é que ficou. Ah, e aí a perna direita fica apoiada e ou eu faço flexão do joelho esquerdo ou estendo a esquerda para a lateral. E eu vou, né, me ajeitando e eu vou construindo. Então, eu vou descendo, né? E vou testando, e pode ser que de um lado eu consiga ir bem, do outro nem tanto. E, de novo, né? Que lugares eu posso ir soltando, e as mãos eu seguro, tracionando devagarzinho, vou me puxando sutilmente em direção à coxa direita. Agora, vem deslizando as mãos pela perna e apoie de novo, né? Os dois joelhos na coberta ou no bolsão e dá uma respirada aqui.
E tudo bem, vamos fazer uma coisa, ó. Deixa o bolsão por aí, com a coberta. Pode sentar direto no chão, ó. Senta um pouquinho direto no chão e volta um pouquinho para essa postura, ó. Os palmos virados para cima, fisionomia serena. Dá uma respirada aqui. Só alguns instantezinhos para sentir essa questão dessa linha central e do que eu posso relaxar, né? Mantendo essa linha central de sustentação. Tudo bem? Beleza. Vamos brincar um pouco mais com essa linha central. Então, agora, ó, quem tem bolsão, ajoelha com a perna esquerda, o joelho esquerdo no bolsão. Quem não tem bolsão, para proteger o joelho, né, pode apoiar na coberta, na almofada, onde quiser, tá? O joelho esquerdo apoia, o direito não. O direito, a gente dá um passo à frente. Vamos lá. Ó, eu vou me posicionar. Vamos juntos. Eu vou girar o ombro para trás e vou subir. Aqui, o que que eu quero? Ó, que vocês façam o positivo, mas que vocês mantenham bastante o polegar distante dos demais dedos, para abrir um espaço aqui, ó, nesse lugar, tá? Então a gente separa bastantão, tá? Então, beleza, girei, fiz, afastei bastante. Vocês vão rodar para a esquerda de vocês. Vou ficar de costas, mas depois eu saio daqui e vou olhar. Ó, eu vou deixar o joelho direito apontando para frente e eu vou rodar para a esquerda, ó. E o polegar direito, os braços vão abrir a lateral, na altura dos ombros. A mão direita fica apontando para frente, a mão esquerda lá para o fundão. E eu vou tentar olhar para o polegar esquerdo lá atrás. E eu vou dando uma respirada aqui, né? E eu vou respirando e vou fazendo ajustes e acomodações para eu tentar manter a estabilidade, a ordem, a organização na postura. Tá. A gente estende as mãos e a gente volta elevando os braços e a gente se vira de frente, ó. Voltamos para a posição inicial. A gente vai para outro lugar. A gente une as mãos em prece e desce as mãos até a frente do coração. Se der, primeiro, para eu me sentir mais estável, principalmente no que diz respeito a só o yoga, né? Eu tenho que acalmar minha respiração. Primeiro, eu acalmo a respiração, ó. Eu dou uma respirada funda e vou tentando respirar na mão. E a partir da respiração, se der, eu fecho os ombros. Se der, eu fecho os ombros. E aí, eu poderia dizer que você vai meditando na estabilidade, que é bom. E essa estabilidade, esse balancinho que você dá para lá e para cá, ó, ele é super bom para o seu corpo, principalmente para sua coluna. Você vai meditar na estabilidade, ó. Ó, músculos que se contraem e se relaxam para te manter na posição, ó. Legal. Se puder de olhos fechados, você vai desmanchando, né? Vai desconstruindo, vai destruindo a postura e você apoia as mãos no chão. E aí a gente troca. A esquerda vai à frente, a direita vai atrás e a gente sobe, tá? E aí eu me estabilizo. E eu giro os ombros para trás e vou subir o braço.
E aí eu faço os polegares bem afastados dos demais dedos. E eu vou abrir para a direita e eu vou evitar que o joelho esquerdo feche e eu vou tentar olhar para o polegar direito lá atrás. E eu estendo as mãos e vou voltando com os braços lá por cima, lá pelo alto. Uno as mãos em Anjali, em gesto de prece, trago as mãos até a frente do coração. Dou uma respirada, fecho, né? Dou uma acalmada na minha respiração. Se der, eu fecho os meus olhos, né? E o barato aqui é meditar na instabilidade, meditar nesse contrai e descontrai do corpo, ó, para te manter no equilíbrio. E aí você dá uma respirada, se puder de olhos fechados, vai descendo uma mão em cada lateral aí do seu pé e você entra num quatro apoios. E quando der, assim que der, você entra num Adho Mukha. Ó, eu construo, ó lá, eu crio todas as bases, né? E aí eu fecho os meus olhos, e aí eu vou fazendo a manutenção daquilo que eu criei. E isso tudo passa também pela regulação da respiração. Porque para eu manter uma criação, para eu criar, eu preciso de uma energia. E para eu manter, eu também preciso de uma energia. Então, passa pelo controle respiratório, né? Pelo cuidado respiratório. Não gosto nem da palavra controle. Cuidado respiratório. Beleza, vamos dar uma dobradinha nos dois joelhos. Vamos caminhar com os dois pés para frente um pouquinho, só um pouco. E depois vem as mãos para trás. E aí eu firmo meus pés na terra e eu começo a desenrolar minha coluna. E aí eu fico de pé. E aí eu vou ficar um pouquinho de olho fechado. E aquela história, né? Pé, pelve em cima dos pés, tronco em cima da pelve, cabeça em cima de tudo, né? Fica um pouquinho de olho fechado. E aqui também dá para sentir, né? O corpo lá se virando nos 30 para te manter no equilíbrio, não se cai. Tudo bem? Beleza, vamos nós. Ó, eu vou montando junto com vocês, depois vou sempre dando uma olhadinha aqui na tela. Ó, nós vamos pensar o seguinte. Lembra da história da divisão do tapete, né? Então eu pego meu tapete, divido meu tapete na metade. Um pé meu tá numa metade do tapete, o outro pé tá na outra metade, tá? E aí eu vou dar um passo atrás com a perna esquerda. Então, se o meu pé esquerdo está na metade esquerda, é nela que ele vai ficar. Que, gente, vai de cada um, tá? E a ideia é, como a gente vai fazer um vira um, o que que eu gostaria para você testar no teu corpo? Tentar estender a perna o máximo que você puder. Aí vai alongar a panturrilha e tendão calcâneo. Tem uma questão também para a gente de mobilidade de tornozelo. Então, quanto eu consigo de dobra de tornozelo? Então, é de cada uma, tá? Mas é isso aqui, ó. Tá? O joelho direito dobra, vem comigo. E o quanto eu consigo estender a minha perna esquerda lá atrás. Beleza. Vou girar o ombro para trás. É parecido com o que a gente fez, mas não é. Só parecido. Eu vou elevar. Eu vou virar de frente e vocês vão ficar. Quando você elevar, vocês vão abrir o ângulo
Vocês não vão deixar no ângulo do braço, dos ombros. Vocês vão abrir o ângulo e vocês vão baixar as asas, tá? Rebaixa a escápula. E aqui vai começar uma briga, tá? Por quê? Porque na hora que eu rebaixo a escápula, eu dobro o cotovelo. E na hora que eu estico o braço, a escápula sobe. Então, é tentar encontrar, né? E essa é a história do equilíbrio. Um equilíbrio, um lugar onde eu consigo descer a asa e estender o braço tudo que eu posso, tá? E são forças opostas, porque a escápula desce e os braços sobem, as mãos sobem. E eu vou tentar encontrar o equilíbrio, tá? Então, beleza. Eu tô lá, eu tô tentando achar meu equilíbrio. Se der, eu levo o meu queixo, olho pro ponto entre as mãos. Não rolou, olho para frente. Dá uma respirada aí. Então, amarrando com Lakshmi, amarrando com Diwali. Ela também é esse lugar, tá? Em que você tem forças que puxam você numa direção e forças que te puxam em outra direção, né? E ela é a luz do conhecimento, ela é o discernimento, né? Então ela é a tua consciência agora do teu corpo tentando mediar essas oposições. Se eu desço o ombro, o braço dobra. Se eu estico o braço, o ombro sobe. Então eu estou tentando mediar essas forças opostas em mim, né? No plano físico. Ó. E isso é ela, é a luz do conhecimento dela. Ó. Por isso que ela é a luz. Tudo bem? Ó, eu dou uma respirada, tento uma última mediação, vou descendo braços pela lateral. E aí eu uso isso aqui como uma molinha, né? E dou o passo para frente. Um pé em cada borda do seu tapetinho. Fica lá, vamos juntos. Ó, eu dou uma relaxada nos joelhos. A gente vai trabalhar com isso na aula, tá? Pensa assim, ó. Eu vou botar o bumbum para dentro. Eu vou colar o umbigo nas costas e eu vou olhar na direção do pubis do umbigo. Então, eu estou forçando, entre aspas, né? Ou reforçando uma flexão da minha coluna. E aí eu inspiro e vou começar a descer. O mais bolinha que eu puder descer. E eu vou olhando na direção do umbigo do pubis, ó. Eu olho, eu olho. E a cabeça vai dando uma direção para o movimento. E aí eu desço tudo que dá. E aí eu seguro os cotovelos lá embaixo. Tá. O joelho direito vai permanecer dobrado. E aí você vai sentir a sola do seu pé esquerdo. Sentir. E a partir da sensação da sola do pé esquerdo, você vai tentar estender a perna esquerda tudo que você puder. E fecha os olhos e vai na minha voz. E aí, se você puder, você vai contrair a coxa esquerda. Vai fazer força. E a bola do joelho, a patela esquerda, vai subir. E isso vai te alongar mais a perna. O abdômen está fazendo o serviço dele, ok? Então a gente tem dois pontos de força: a coxa esquerda e o abdômen. Mas eu vou tentar relaxar. Apesar de estar segurando cotovelos, eu solto, eu sinto o peso dos braços e eu solto o peso da cabeça. Então a gente volta naquela história de que às vezes, né, os ganhos de alongamento, de flexibilidade, muitas vezes vão passar pelo meu aprendizado motor, por eu me tornar mais coordenada. Então eu faço uma força com a perna esquerda, eu subo a patela e a perna estica, mas na outra ponta eu relaxo o máximo que dá, principalmente o peso da cabeça. Tá. Soltei os braços, destravei o joelho esquerdo. Fica lá, fica lá. Eu vou usar uma metáfora super fofinha, tá? Mas veja se essa metáfora faz sentido para vocês. Tenta imaginar agora que quando vocês forem desenrolar, vocês têm que parecer um brotinho de feijão, sabe assim, uma plantinha que se desenrola. Então agora ó, você começa a se desenrolar. Então pensa, principalmente essa articulação das vértebras da coluna a partir dessa imagem
de uma planta que vai se desenrolando até que você põe a cabeça no lugar. Sem pressa, ó, vai desenrolando. Pensa nessa articulação da tua, principalmente das vértebras da tua coluna. E aí, entendeu? A plantinha desenrola e alcança a verticalidade. Legal. Perna direita, dá um passo para trás. Pé esquerdo está na borda esquerda, na lateral esquerda do tapete, pé direito do outro lado. O quanto eu vou afastar? O quanto eu, dobrando o joelho esquerdo, dou conta de estender a perna direita e colar o calcanhar direito lá no chão, tá? Daí eu vou girar os ombros para trás, vou fazer elevação de braços. E aí eu vou abrir o ângulo, eu vou para um V, né? Isso aqui é um educativo, quando a gente vai ensinar, né, a pessoa a colocar as escápulas dela no lugar, a gente ensina as pessoas assim, tá? A gente baixa a asa e a gente tem que estender o braço. Né, e olha lá para o ponto entre as mãos. E não estou dizendo que todas vão acontecer isso, mas talvez aconteça entre alguns. Né? Essa disputa de forças, né? Eu desço a escápula, eu dobro o cotovelo, eu estico o cotovelo, a asa sobe. E aí eu dou uma respirada última, tento mediar, né, essas forças opostas e vou descendo braços pela lateral. E a molinha e dei o passo, ó, meus pés chegam no chão. Tudo bem? Destravei meus joelhos, eu vou me enrolar. Então, ó, eu desço o cóccix e subo o umbigo. Eu arredondo e jogo a lombar lá para trás. E eu olho na direção do meu umbigo, do meu pubis. Eu inspiro e eu vou expirando, eu vou descendo. E a ideia é que mesmo aqui eu vou também, né? Tentando uma flexão da minha coluna, principalmente da lombar. E chegando lá no chão, eu inverto a pegada dos cotovelos. O joelho esquerdo permanece dobrado. Antes de eu estender a perna direita, eu vou sentir a sola do pé direito. E a partir da sola do pé, eu tenho que estender a perna. No que eu estendo a perna, eu contraio a coxa direita e a patela sobe, a bola do joelho sobe. Isso vai me alongar mais. Eu acomodo meu abdômen e solto quilos o peso da minha cabeça do outro lado. Então, eu vou tendo esse, vamos dizer assim, controle, né? Eu vou me organizando, organização é ela também, né? Vou tendo maior organização. Ok, eu destravo o joelho direito e eu solto os braços. Daí, se fez sentido para você a imagem da plantinha, né? Olha na direção do teu pubis e começa a se desenrolar a partir dessa imagem, ó, imaginando, né, pensando que você é essa planta que vai se articulando, né? Vai se desenrolando até que você coloque a sua cabeça no lugar. Perfeito. Vamos juntas aqui, ó. Deixem as pernas mais na largura do quadril de vocês agora, tá? Pés, vai lá. Coxas, ó, se ativam. Imagina um bloco por entre minhas pernas. E lembro que eu tenho parede abdominal. O Madhyana Mudra, ó, os dedos médios se tocam, os cotovelos apontam para fora, ó.
E eu vou subir os calcanhares. Vocês já fizeram esses asanas comigo, ó. Vou subir. E eu tenho que acalmar minha respiração para eu conseguir me manter no desequilíbrio. E aí eu vou descer e vou relaxar braços. E eu vou fechar os olhos um pinguinho e eu vou deixar os meus pés chegarem no chão. Ó, deixa os pés chegarem no chão. Tá. Agora, ó, é como se fosse. Na tradição indiana, vocês já devem ter visto as dançarinas indianas, está muito relacionado ao aspecto do feminino, né? Quando elas batem com o pé, você empurra o chão e aí você cresce. Então, quando a gente pensa aqui, ó, eu piso no chão, ó, e aí eu cresço, tá? Então, tem muito princípio feminino a respeito disso, ó. A gente bate o pé na terra e as coisas acontecem. Na tradição indiana é isso, tá? Porque a gente está muito relacionado à terra, tá? Ao elemento terra. Então eu piso, ó, eu piso e eu cresço, tá? E vem todo mundo aqui, ó, tá? Vem a coxa, vem o assoalho pélvico, vem o abdômen, vem o diafragma, ó, e eu me posiciono. Então eu piso e me posiciono, né? E aí eu subo, né? Só que não é um posicionamento rígido, porque se for rígido, eu não consigo me manter nesse balanço, mas não cai aqui, ó. Então tem que ter uma malemolência, tem que ter um jogo aqui. Não dá para ser rígida, ó. Tem que ter um jogo, senão você não consegue se manter aqui. Você está jogando o tempo todo. Daí você dá uma respirada, ó, e você volta para a terra, ó. Voltei, ó. E dou uma respirada aqui, ó. Eu volto para a terra, ó. Eu volto para o chão. Tá bom? Mas uma última, tá? Ó, eu piso e me posiciono, ó. E vem todo mundo até chegar no diafragma. E aí eu olho. E aí eu respiro e eu subo. E aí eu me acalmo e me concentro para eu me manter na instabilidade, ó. E aí eu piso, ó, eu volto para a terra, ó. E dou uma respirada aqui, ó. Eu volto para a terra. E já que eu tô, né, que eu voltei para a terra, eu já dou uma relaxada nos meus dois joelhos e eu vou me enrolar sobre mim mesmo uma última vez. Então, bumbum para dentro, puxo o umbigo para as costas, vou arredondar, inspiro, vou mergulhar. Ó. E aí eu vou mergulhando, aí eu vou mergulhando, aí eu vou mergulhando. E aí eu chego no chão. E aí eu escolho uma perna, vou dar um passo para trás, apoio o joelho e depois vem a outra. E aí eu vou me sentar do meu jeito e já vou lá para a metade da frente do meu tapete. Vou olhar para trás, se tiver material que eu queira usar na postura final, deixo aí do ladinho. E aí eu vou desenrolando a minha coluna ao contrário, ó, para eu chegar de novo no chão. E aí eu chego no chão. Não é a postura final ainda, estamos quase lá. Mas, ó, chão. Ó, chão, terra, na tradição indiana é princípio feminino. Chega no chão, dá uma respirada no chão. Já vai abrindo os braços na lateral, na altura dos ombros, deixando espaço entre ombros e orelhas, deixando espaço nas costas. Pode lembrar do poema da Cristine Biapina, que fala que os braços
não nascem dos ombros, os braços nascem do centro do peito, eles nascem do coração. E aí eu faço a flexão dos dois joelhos e apoio os dois pés no chão e o osso sacro no chão. Lembrar que no corpo sutil, no sacro, no cóccix, está o Muladhara Chakra, né? É o primeiro centro de energia. Então, encosto o pé, posiciono o osso, né? Abro meu peito, libero minha garganta, deixo a minha testa mais lisa, tem espaço entre as sobrancelhas. Beleza. Vou tombar as duas pernas para a direita. Não, é desejável que os joelhos se desencontrem, tá? É desencontrado, não tem uma forma bonita. Pode ser que você consiga rodar um pouco sua cabeça, seu pescoço para a esquerda. Pode ser que hoje sua cabeça, seu pescoço não esteja bom para isso. Você mantém o rosto voltado para o teto. Toda vez que eu, para mim, né, eu vou dividir uma percepção minha e você de repente pode criar uma outra figura para você, tá? Uma outra metáfora. Isso é legal também, né? Vocês começarem a criar as próprias metáforas de corpo. Para mim, a metáfora de corpo para essa postura é a da boneca de pano, né? Então é uma boneca de pano que está jogada, esparramada no chão, né? E ela está bem próxima ao chão e ela está bem largada e não tem nada que a fixe, né? Que impeça que ela fique perto do chão. Então, se você tem pontos tensos que não te permitem relaxar, né, e se encostar no chão com qualidade, então você identificando esse ponto, você vai tentando soltar para ver se você consegue. Essa é a minha metáfora. Eu vou começar a convidar vocês a criarem as próprias metáforas de corpo. Né? O que que isso te parece, né? E daí você volta e para no meio, dá um respiro no meio. E aí você troca. As duas pernas tombam para a esquerda, bem desencontradas, né? E a cabeça pode rodar para a direita ou não. E muito provavelmente esta configuração ela está te informando, ela está te trazendo outras informações diferentes do outro lado, muito diferentes até às vezes. E você vai respirando, né? E Lakshmi, por ser a luz, ela é esse lugar de investigação. Ó. Poxa, eu nunca tinha percebido esse lugar no meu corpo. Ou, poxa, hoje esse lugar no meu corpo está incomodando. Eu nem tinha me ligado nisso. Né? Esse poder investigatório, né? De trazer para a consciência aquilo que estava lá abandonado, esquecido, é Lakshmi também. E aí eu volto. Piso com os meus pés na terra, apoio o meu osso sacro no chão, apoio as minhas escápulas, apoio a parte de trás do meu crânio, vou escorregando o calcanhar e o outro no chão, levo os braços alongados estendidos ao lado das minhas orelhas, deu uma espreguiçada gigante, deu vontade de bocejar, eu abro uma boca. Meu corpo pediu outras coisas, né? Meu corpo pediu, se precisa de outras coisas para dar uma soltada final. Aí eu te convido a, né, verificar.
Ele não pede mais nada, ele está de boa. Você constrói a postura final. Vá para a postura final.
vai fazer uma respiração profunda. Começar assim, sem pressa, sem pressa. Dar algumas mexidas em algumas expressões. E quando achar que deve, você vai se deitar um pouquinho sobre o lado direito do seu corpo. E você vai empurrando o chão para longe. E você se centra. Mas mais do que isso, lembre-se, mais do que se sentar, você se assenta. Então, você tem apoio de chão e você tem topo de cabeça. E você tem frente e trás do seu corpo. Você tem o lado direito, o lado esquerdo. Você tem dentro e fora. Tem partes do seu corpo que precisam estar ativadas para te darem sustentação. Mas tem partes que não precisam, elas podem descansar. E eu vou garantindo a sustentação da minha criação, da minha postura corporal, do meu posicionamento. Então, vou percebendo a minha respiração. Eu vou garantindo um livre fluxo de energia através da modulação da minha respiração. E eu tranquilamente vou trazendo as mãos unidas em prece na frente do meu coração. E eu agradeço, né, a oportunidade de estarmos juntas. E aqui é Lakshmi de novo, né? Se eu me sinto mais tranquila, mais em paz, com esse estado que eu construí, essa é uma criação minha, foi uma regulação minha, sua. Então, eu posso tentar me manter nesse estado, manutenção, né, do equilíbrio, da ordem, pelo máximo de tempo possível. De modo que esse estado equilibrado influencie os meus pensamentos, as minhas falas e as minhas ações. Que assim seja. Namastê.